Boa noite a todos. Estamos aqui no dia de hoje, 16 de março, para um encontro que é a Jornada Jurídica Ambiental, com o professor doutor Cláudio Oliveira de Carvalho, né? Ele é graduado em Direito pela Universidade de Taubaté, mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, doutor em Desenvolvimento e Planejamento Urbano pela Universidade de Salvador. Realizou estudos de pós-doutorado em Sociologia Urbana pela Universidade Federal da Bahia, advogado, professor adjunto de Direito Ambiental Urbanístico, professor titular, né? Já? Isso. De Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, coordena o Observatório das Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais. Gostaria de agradecer imensamente a presença desse professor, uma pessoa fantástica, e dizer que quando eu pensei em trazermos, em colocarmos essa temática, claro que não poderíamos deixar de fora esse professor que se dedica a estudar o direito à cidade, né? A cidade aí como um ambiente importantíssimo em que se desenvolvem relações das mais variadas, né? Então, passo agora para professor Cláudio Carvalho, uma grande honra tê-lo aqui em nossa casa. Deixando claro que é uma realização do Grupo de Pesquisa Cajá, que eu sou coordenadora, juntamente com Caio Coelho e Ricelli Brandão. Então, muito obrigada, professor. Boa noite a todos e a todas. Novamente, antes de mais nada, agradecer imensamente o convite de poder compartilhar algumas ideias no dia de hoje. Agradecer especialmente a professora Micheline, que já conheço de longa data, e todos os outros professores e professoras, alunos e alunas componentes do Cajá. Fico muito feliz de ver em uma instituição particular a preocupação com a pesquisa. E minha fala, justamente, ela vai, de certa forma, exemplificar a importância dessa pesquisa da extensão da universidade, seja particular ou seja pública. Eu gostaria de agradecer a todos e todas, os alunos da FAINOL, meus alunos também, que hoje eu tenho aula de Direito Civil 8, que é Agrário e Urbanístico, e a Gi, eu convidei também para que eles pudessem acompanhar também, na medida do possível, esse debate aqui. Uma primeira observação, justamente para registrar essa importância dessa atividade do Cajá, é justamente evidenciar que muito do que eu vou falar aqui faz parte justamente dessa trajetória de 20 anos dedicado ao ensino superior, sobretudo 15 anos dedicado à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Como já foi dito, eu coordeno o Observatório das Cidades e Políticas Públicas e também faço parte, sou professor líder do NAJA, do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que é um projeto de extensão da universidade que justamente estabelece uma assessoria popular a movimentos sociais aqui da região sudoeste, sobretudo de ocupação de terra em defesa da moradia. Então, esse percurso, mas ao final, a professora Micheline também já deixou aí, eu vou também deixar aqui no chat mais à frente o nosso endereço do nosso projeto de extensão, que é o NAJA, e vocês poderão acessar gratuitamente toda a produção intelectual do nosso grupo de pesquisa, inclusive nossos 2 livros, O Direito à Cidade, Em Busca da Cidade, vocês podem baixar lá, e artigos publicados em Qualis A. O que não tiver lá publicado, vocês podem acessar tranquilamente aí, tem, por exemplo, esse livro aqui chamado Direito e Cinema Brasileiro, tem um e-book dele aí, disponível na internet, R$ 9,90, tá um preço bastante acessível, que saiu uma publicação nossa também, do nosso grupo de pesquisa, que dialoga com o cinema, no caso, Cidade de Deus, o filme Cidade de Deus, que é uma obra que a gente compreende, inclusive, que o conjunto habitacional de Cidade de Deus é o principal protagonista. E também está disponível em PDF, na internet, esse livro aqui também, Direito e Cinema Francês, outra parceria aqui do nosso grupo de pesquisa, que tem uma obra aí
que a gente dialoga com um filme francês, Eu Não Sou um Homem Fácil, mais uma vez tendo a cidade como protagonista. E também está disponível para vocês aí, produção intelectual desse último ano do nosso projeto de extensão, em função da pandemia, do coronavírus, uma série de vídeos no nosso canal do YouTube, né, o canal Professor Cláudio Carvalho. Então, tem uma série de vídeos produzidos pelo nosso projeto de extensão. Pois bem, Cláudio, só colocando diga, aí, Micheline. eu coloquei em todas as salas, do terceiro, do sétimo e do oitavo, aquele material que você me repassou. Ótimo, pode acessar Então, lá e, os inclusive... alunos, por favor, acessem aí. Eu vou só fechar a câmera também, por conta da conexão. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá, gente. A minha fala de hoje, ela vai ser dividida em 4 momentos. Basicamente cronológicos, já que a gente tem esse perfil de semestre terceiro, sétimo, oitavo, nono. Aí eu vou tentar ser o mais didático possível, e aí, no momento do debate, a gente pode aprofundar, vocês poderão, durante aqui a minha apresentação, a realizar perguntas no chat, para não esquecer, ou ao final nós teremos um momento aí de debate. Então, eu vou estruturar a minha fala em 4 momentos. Um primeiro momento, como eu falei, basicamente cronológicos, para a gente compreender essa perspectiva do ontem, da questão ambiental urbana, e a gente compreender um pouco do hoje, da questão ambiental urbana. Então, o primeiro momento eu vou ali começar com, entre aspas, o descobrimento do Brasil, e vou ali até a proclamação da República, em 1889. Depois, no segundo momento, eu vou da proclamação da República até o processo de reabertura democrática no Brasil, que começa com a lei de anistia em 1979, lembrando que nós tivemos um golpe civil-militar empresarial em 1964, e um terceiro momento eu pego justamente a partir de 1980, 1981, até 2015, quando o Brasil passa também pelo processo, na minha compreensão aqui, de ruptura, que culminou com a ascensão do Michel Temer e, posteriormente, com o governo Jair Messias Bolsonaro. Então, o hoje vai ser, sobretudo, dedicado à política do Jair Messias Bolsonaro, do presidente, ligada à questão ambiental, ligada à questão urbanística. Para compreender o que nós estamos vivendo hoje, é justamente necessário a gente ter esse elemento da historicidade. Direito, gostaria de deixar aqui isso muito registrado, muito evidente, que não tem como você trabalhar o direito sem a perspectiva da historicidade. Então, qual foi o momento, quais os fatores que estabeleceram as relações de força para aquela norma existir ou deixar de existir, e o processo, inclusive, de efetividade, de interpretação. Consequentemente, na esteira da historicidade, é importante a gente ter a compreensão das condições estruturais da sociedade. Então, do ponto de vista econômico, social, político, como era o Brasil naquele momento e como é o Brasil agora, no dia de hoje. Eu já posso afirmar para vocês que eu tenho um grande temor de tudo, ou de muito que a gente conquistou em função da Constituição de 1988, estarmos no momento agora de um momento de retrocesso. Vamos dialogar, vou colocar algumas informações aqui e a gente poderá debater na segunda parte aí do momento dos debates. Pois bem, dito isso, eu já vou justamente começar na primeira parte, que é esse primeiro momento. Como eu falei, muito se diz, sobretudo no direito, na história, que o Brasil nasce efetivamente com a chegada dos portugueses ou de outros povos invasores. E eu gostaria de já fazer uma reparação histórica aqui, eu gostaria que vocês colocassem isso em letras garrafais, que existe uma realidade ignorada sistematicamente no direito, seja nas disciplinas propedêuticas, como História de Direito,
ou nas próprias disciplinas como direito constitucional ou direito ambiental, que é uma realidade ignorada de uma população que já existia aqui quando da chegada dos invasores, que nós chamamos atualmente, por força da Constituição, lá no seu artigo 231, de populações indígenas, mas que a gente pode também chamar de populações originárias. É preciso, gente, deixar muito claro que nós tínhamos, no mínimo, 2 milhões de pessoas que aqui habitavam esse país, que tinham um modelo de sociabilidade, tinham um modelo de economia, que nós podemos chamar de comunismo primitivo. Nós temos, até hoje, na perspectiva metafísica, uma organização religiosa. Vide aí a função que o pajé vai desenvolver. E uma organização política, o cacique. Então, não tem como a gente, e isso é importante no debate, inclusive atual, tentar, por muito tempo, a antropologia e o direito legitimou esse processo de falar que nós temos que colocar as populações originárias ou as populações indígenas em um processo de civilização ou um processo civilizatório. Isso não é a verdade. Como eu falei, o artigo 231 da Constituição da República de 1988 vai claramente garantir o direito de autodemarcação, de demarcação das suas terras e também de autodeclaração enquanto população indígena. Isso é muito importante, gente, porque a gente vai, eu ouso aqui, no nosso canal do YouTube, tem um vídeo lá bastante interessante que vai falar sobre um pouco dessa evolução, e lá eu tenho no nosso grupo de pesquisa ousado a fazer o que nós chamamos de giro epistemológico, compreendendo que a aldeia é um tipo de cidade. É importante a gente deixar claro que o processo de urbanização, e mais à frente eu vou falar sobre isso, é algo relativamente recente, final do século XVIII, início do século XIX. Quando nós falamos de cidade é muito mais antigo, 5.000 anos antes de Cristo, nós já vamos ter cidades, por exemplo, na Ásia, no Oriente Médio. E a aldeia, a maneira da organização, como eu falei, política, social, religiosa, econômica, nós podemos realizar um giro epistemológico de compreender que ali tem uma gênese de cidade como nós conhecemos hoje. Então, essa primeira observação, ela é muito importante para a gente compreender que é uma realidade ignorada e que não pode, sobretudo no nosso campo do direito. Quando nós temos hoje, inclusive, perspectivas históricas de autorizar mineração em terras indígenas das populações originárias, sem compreender essa perspectiva histórica, a gente vai continuar reproduzindo esse equívoco que foi justamente de pilhagem, de genocídio, de destruição física dessa população e também de etnocídio, de destruição de conjuntos de ritos, de línguas que ainda continua até hoje. Essa é uma reparação histórica que sistematicamente nós temos que fazer para que a gente não esqueça que aqui, antes da chegada dos portugueses, já havia vida e vida inteligente. Pois bem, dito isto, eu vou chegar agora nesse primeiro momento e algo que no direito parece que a gente também esquece de colocar ou de estudar com uma certa propriedade, ou com uma certa profundidade, melhor dizendo, que é a própria constituição do modelo econômico, povoamento de exploração, como queiram, português aqui no Brasil, pós aí o processo de divisão que nós tivemos aí com o Império Espanhol. É preciso a gente deixar claro que o modelo econômico de exploração aqui no Brasil era um modelo baseado no que nós chamamos de plantation. Esse plantation, alguns tiveram até a ousadia de fazer uma versão de português, não vou aqui
cometer essa ousadia, mas o plantation, vocês já estudaram um pouquinho a história do direito, ele basicamente tem 3 elementos: latifúndio, que é uma grande extensão de terra; monocultura para exportação, você pode ter a questão da madeira, a questão da mineração, a questão da cana ou do café, tanto faz, e trabalho escravo. Essa tríade, nesse primeiro momento, a partir da própria orientação das ordenações manuelinas, filipinas e afoncinas, vai constituir todo o processo de proteção ou não ambiental urbanística. E aí é preciso deixar claro, bastante evidente, que não existia propriedade privada como a gente conhece hoje. A propriedade privada, como a gente conhece hoje, ela efetivamente só vai se constituir a partir das revoluções liberais, tanto a Revolução Francesa, de 1789, e a própria Revolução Americana de 1776, e não deixando de esquecer uma revolução muito importante praticada aqui na América Latina, que foi a Revolução Haitiana de 1804. Uma revolução eminentemente liderada pela população negra. Mas naquele momento ali, 1500 e até praticamente em 1821, tudo pertencia à coroa portuguesa. Quando você recebia um pedaço de terra, você recebia enquanto uma concessão especial de uso, mas não em uma perspectiva de você ter uma escritura, uma propriedade privada como a gente conhece hoje. E aí, gente, esse primeiro momento, eu vou me dedicar um pouco ao primeiro e ao último momento, porque eu acho que são as bases para a gente compreender. Efetivamente, a moeda, a mercadoria principal, praticamente por 3 séculos no Brasil, foi justamente o escravo, a escrava. Era o escravo, a escrava, que era comercializado, não era a terra. A terra não era vista por mercadoria, justamente porque a gente vai ter tudo pertencente à coroa portuguesa. Tudo pertencente à coroa portuguesa. E aí, gente, as cidades, elas são muito diminutas. Você vai ter a primeira cidade do Brasil, que é São Vicente, no litoral de São Paulo. Depois você vai ter a própria cidade de Salvador, aqui nossa capital, e outros núcleos sempre ali no litoral brasileiro. Mas o protagonismo do Brasil, nesse período aí do plantation, ele é um protagonismo da área rural. Portanto, praticamente em todo esse período aí, não se fala em protagonismo das cidades. Perceba que eu nem estou falando a terminologia urbana, porque urbanismo nós não falamos no século XVI, XVII e praticamente durante boa parte do século XVIII. Pois bem, gente, o que é importante no nosso debate aqui? Se tudo pertencia à coroa portuguesa, a gente vai ter a terra pertencente à coroa portuguesa, os recursos ambientais também pertenciam à coroa portuguesa. Alguns doutrinadores, como Antônio Hermann Benjamin, atual ministro do STJ, ele vai chamar essa fase aí de fase desregrada, porque ele compreende que havia um objeto de proteção da natureza, a madeira, por exemplo, mas a preocupação era única e exclusiva do ponto de vista econômico, utilitarista. Não havia uma preocupação de preservação ou de conservação. Mas faz parte desse período aí? Faz parte, porque tudo pertencia à coroa portuguesa. Pois bem, em 1823, nós vamos ter a Constituinte para a construção da Constituição Imperial de 1824. A Constituição de 24, ela começa a se organizar, tem um detalhe importante, em ED, talvez vocês viram isso, naquela época, gente, quem tinha o principal protagonismo geopolítico no mundo era justamente a Inglaterra. Fazendo aqui uma comparação, uma analogia bastante forçada, vamos dizer assim, que a Inglaterra naquele momento era como se fosse a ONU
atualmente. Ela tinha o maior poderio político, o maior poderio bélico, inclusive, e ditava, de certa forma, as relações econômicas, geopolíticas naquele momento. E o Brasil já começava, estamos falando aí em 1824, já começava a sofrer uma pressão para fazer uma transição, com muitas aspas, entre o chamado trabalho escravo e o trabalho livre ou trabalho assalariado. Só para vocês terem ideia, gente, em 1840, entre 1840 e 1850, a nossa capital, Salvador, trazendo aqui um exemplo próximo da gente, tinha 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. Enquanto a cidade de Londres tinha, naquele momento, 3 milhões de habitantes. Salvador, 50 mil habitantes, enquanto Londres tinha 3 milhões de habitantes. Nós já estávamos lá, na Inglaterra, na Europa como um todo, no boom da chamada Revolução Industrial, que teve um papel decisivo no processo de urbanização, que eu vou retomar daqui a pouco. É só para vocês terem ideia como o Brasil continuava sendo, em 1824, um país eminentemente rural, ouso até dizer semifeudal. Semifeudal. E havia uma pressão muito grande para que se fizesse essa transição entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. E aí, gente, anotem o nome desse rapaz aí, José Bonifácio de Andrade Silva, grande eminência parda do Império, grande articulador. Ele começou a constituir as bases para a transição, que eu ouso dizer uma transição lenta, gradual e segura, para a mercadoria escravo, para a mercadoria terra, mercadoria natureza. Ele conseguiu isso em 1824? Não conseguiu. Logo depois ele veio a falecer, mas deixou as bases para que, em 1850, eu não vou ter tempo de aprofundar aqui, mas anotem para que vocês estudem. Não saiam do curso de Direito sem fazer a leitura dessa lei, que eu vou dizer agora, que é a Lei 601 de 1850, chamada Lei de Terras. Essa lei, gente, é a lei que efetivamente vai inaugurar o acesso oneroso à terra no Brasil. Portanto, a partir daquele momento, você só poderia acessar a terra se você pagasse por ela. Então, todo mundo que tinha umas sesmarias, tinha um regime de posses e podia converter, no processo de aquisição, você ia transformar aquilo, aí sim, em propriedade. Em propriedade, conforme ditado pelo próprio Código Napoleônico de 1804. Por que isso é importante em 1850, gente? Porque a abolição da escravatura só aparece efetivamente 3 décadas depois, em 1888. Portanto, naquele momento, é preciso deixar claro isso, nesse debate, em letras garrafais, que a população negra foi ceifada do acesso à terra. Porque em 1850, negro não era compreendido, grande parte, já tinha sexagenário, lei do ventre livre, mas a grande massa era comparada como semovente, era comparado como coisa. Só para vocês terem ideia, em 1850, 30% da população brasileira era considerada escrava. Se a gente atualiza, hoje a gente tem aí, segundo o dado do último IBGE, cerca de 212 milhões de brasileiros, a gente vai ter quase cerca de 60 milhões de pessoas escravas. Imagine hoje se a gente tivesse 60 milhões de pessoas escravas. E foi isso que aconteceu naquele momento. Essas pessoas foram alijadas, ceifadas do acesso à terra no Brasil. E logo depois, aí eu já vou fazendo a transição para o segundo momento, que é a
proclamação da República, em 1889, nós temos no Brasil uma série de insurgência de levantes populares. No período imperial, gostaria de deixar claro, vou voltar aqui para a nossa querida Bahia, 1798 nós tivemos em Salvador a chamada Revolta dos Búzios, que não chegou nem a ser a uma revolta, foi uma pré-revolta. Mas a Revolta dos Búzios foi uma grande organização no sentido, sim, insurgente e revolucionário, de abolir a escravidão no Brasil. Logo depois, por volta de 1832 até 1833, nós vamos ter também aqui na Bahia a chamada Revolta dos Malês, tão importante, tinha uma perspectiva, inclusive, religiosa, naquele momento, uma parcela importante da população era muçulmana. E isso continua no Brasil. Isso é preciso deixar claro em destaque, que há um processo de insurgência. Depois, no processo da proclamação da República, da mesma forma, aqui na nossa Bahia, gente, não podemos esquecer jamais Canudos, o Arraiá de Canudos, que tinha a liderança de Antônio Conselheiro, que a República colocava a pecha de ser monarquista, colocava a pecha de ser fundamentalista religioso, mas quem estuda um pouco de história vai compreender que havia elemento de justiça social ali. Havia elemento de redistribuição de terras que o poder que estava comandando, do ponto de vista poder econômico, político e social, não conseguiu fazer o que poderia ter feito. Uma redistribuição de terra para garantir não só para a população negra, para também os pequenos e médios proprietários ou pequenos e médios campesinos. E isso não aconteceu no Brasil. Isso não aconteceu no Brasil. Canudos, gente, nós tivemos várias incursões, mas na totalidade nós tivemos cerca de 25 mil pessoas que foram chacinadas, um verdadeiro genocídio para aquela época. Assim como aconteceu aqui na Bahia, com a Arraiá de Canudos, aconteceu no sul do país, contestado também uma insurgência nesse processo. Pois bem, o segundo momento, ele inicia com a proclamação da República, mas eu gostaria de dar um destaque, além do processo de insurgência, para o debate aqui no nosso direito, que é um período de 1889 até 1930, que é o chamado período da República Velha, que tem um elemento fundamental aí, que é do coronelismo. Então, tem muita gente que fala assim, ACM, o verdadeiro, já falecido, é coronel. Não. Coronelismo é uma categoria histórica conceituada, do ponto de vista histórico, que só pode ser trabalhada justamente nesse período de 1889 e 1930. Por que eu estou falando do coronelismo, gente? Porque aquele processo de transição de império, colônia, império para a república não foi capaz de estabelecer uma ruptura. Quem continuou comandando no nosso país foi justamente a elite agrária. Não à toa a chamada política de café com leite, em que os produtores de café de São Paulo conseguem estabelecer um processo de articulação política com os produtores de leite de Minas Gerais. No entanto, gente, é importante a gente compreender que nessa transição, aí o papel do direito, essa transição de império, colônia para a república, ela teve um auxílio, na minha compreensão, também da legislação urbanística. Aí eu vou fazer uma pequena observação aqui. Na Europa, como eu falei, a gente já vivia o boom da Revolução Industrial. Aí você tem Victor Hugo, Os Miseráveis, que vai, inclusive, retratar de maneira literária todo esse processo aí de como era a pilhagem ambiental, e outros livros, Émile Zola, com Germinal.
A França, só para a gente, eu já falei da Inglaterra, a França, Paris, passava por um processo de reformulação. Inclusive do ponto de vista de transição desse período semifeudal, ou melhor, feudal, para o processo de urbanização. E nós vamos ter um prefeito lá, por volta de 1853, que vai pensar um modelo de cidade que literalmente ignora a população pobre. Ignora sistematicamente. Significa um higienismo social em que você vai estabelecer o planejamento das cidades, colocando pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. Isso por volta de 1853. Sabe qual era o principal argumento daquela época? Justamente combater a proliferação de doenças. Os surtos que a gente tinha de varíola, por exemplo, de febre amarela, e isso chega no Brasil, gente, nessa transição aí para a República. Em 1886, em 1889, voltando um pouquinho, só para a gente chegar na revolta da vacina, que é já no período imperial, nós vamos ter, só para deixar um pouco mais evidente, legislações urbanísticas, São Paulo, Rio de Janeiro, que começa a fazer o que a Europa já estava fazendo. Então, se você já teve oportunidade, pode até pesquisar aí, uma foto da Avenida Paulista, por volta de 1900, 1901, 1902. Você vai ver o quê? Uma grande avenida, muito arborizada, pode pegar uma foto aí na internet, Avenida Paulista, 1902, 1903. Uma grande avenida, super arborizada e casarões. Casarão ao lado de casarão. Isso nós chamamos de homogeneização de vizinhança ou segregação socioespacial. É o que eu falei. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro, com a lei de uso e parcelamento do solo. Se vocês não leram, eu recomendo que vocês leiam O Cortiço de Azevedo. O que é um cortiço? É uma habitação coletiva. Olha só os resquícios lá da aldeia em que você tinha habitações coletivas. Não, a habitação coletiva é algo pecaminoso. Mais uma vez, nós vamos ter, no Rio de Janeiro, os cortiços sendo dizimados, o chamado bota abaixo de Pereira Passos, por volta de 1900 e 1901, dizimando todo o cortiço e falando, aqui você não pode nessa área central, não. Mas se você quiser, inclusive, subir o morro, dizem, inclusive, aqui uma confidência, né, não é confirmada pela historiografia oficial, dizem que o nascimento da favela vai surgir o Morro da Providência, da união justamente do bota abaixo, dos cortiços, com justamente o retorno dos soldados aqui de Canudos para o Rio de Janeiro, que havia a promessa de dar habitação e não cumpriram. E aí juntou os soldados junto com as pessoas que estavam sendo despejadas dos cortiços e iniciaram as favelas. Inclusive, tem quadrinhos aí que coloca essa historiografia. Há vários conceitos, ou há várias histórias para definir o conceito de favela. Eis que, em 1904, nós vamos ter como processo dessa segregação socioespacial iniciada, fruto da Lei de Terras no Brasil, a chamada Revolta da Vacina. Nós tivemos ali um período bastante complicado no Brasil do ponto de vista sanitário, que foi a varíola. Um grande pensador, um grande cientista chamado Oswaldo Cruz, que começou a dizer que, além de acabar com os cortiços, matar um mosquito, né, que era a proliferação de doença, era necessário, inclusive, vacinar obrigatoriamente a população. E aí, não durou nem 2 meses, 1 mês e meio, no final de 1904, é claro, quando a gente vai estudar em ciência política, talvez vocês estudaram isso,
A revolta da vacina tinha outros elementos, né, tão simples como eu estou falando aqui, elementos, inclusive, golpistas. Havia a vontade de derrubada do poder do presidente naquela época, que era Rodrigues Alves, e que autorizou essa vacinação em massa. Pois bem, gente, esse segundo momento do período republicano brasileiro, ele vai durar praticamente aí, como eu falei, da proclamação da República até por volta de 1980, com uma série de legislações, seja urbana, seja ambiental. Urbana, muito mais nessa perspectiva sanitária. Então, 1918, pós Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma pandemia, e foi uma pandemia da gripe espanhola, só para vocês terem ideia, a gripe espanhola matou, no mínimo, a divergência aí, no mundo, 25 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós tivemos a morte de cerca de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Você fala assim, foi pouco. Se a gente elevar hoje, mais uma vez, um exercício de estatística, naquele momento nós vamos ter cerca de 30 milhões de brasileiros. Se a gente fazer um cálculo rápido, o coronavírus, quando atingiu 240 mil pessoas, chegou proporcionalmente o que a gripe espanhola matou no Brasil entre 1918 e 1920. Detalhe importante, o Rodrigues Alves, que foi presidente em 1904, foi presidente novamente nesse momento e morreu. Ele era negacionista, estimulava a cloroquina da época, que era caipirinha, tinha tanta coisa, né? Cachaça com limão, né? Cachaça com limão, e tanta coisa, e ele faleceu na gripe espanhola, o Rodrigues Alves, que era negacionista, não acreditava na ciência. Naquele momento, qualquer semelhança com a atual conjuntura brasileira não é mera realidade. Então, você vai ter uma série de legislações urbanísticas, muito mais com essa característica sanitária, que, na minha compreensão, é de segregação socioespacial. E em 1930, nós vamos ter, vou dar uma acelerada aqui, em 1930, nós vamos ter o início da ditadura Vargas. Por que Vargas é importante nesse debate aqui para a gente, 30 a 45? Que é no período Vargas que a gente vai efetivamente iniciar a industrialização no Brasil. Então, o processo de urbanização, que já tinha iniciado lá século XVIII, final, início do século XIX na Europa, no Brasil só começa a partir da década de 30. Quando você pega um gráfico do IBGE da população, a gente vai perceber claramente como a população brasileira até 30 era eminentemente rural, e a partir de 30 começa a chamada virada demográfica. A população começa a ficar muito mais urbana em função desse modelo que nós chamamos, anotem aí, de modelo desenvolvimentista. Então, o que o Vargas fez? Olha, eu preciso abandonar, entre aspas, esse modelo semifeudal. Então, eu vou estimular a industrialização do país. Nasce daí a CSN, a Uzi Minas, a própria Petrobras, a Vale do Rio Doce, que chamava Vale do Rio Doce, depois foi privatizada só Vale. Todas essas indústrias nascem desse modelo desenvolvimentista, que começa efetivamente a ter um processo de industrialização. É por isso, deixa eu só tomar água aqui, que nós chamamos de industrialização tardia. O Brasil passou pela uma industrialização tardia. Pois bem, e a questão ambiental? Micheline até me falou, fale mais da questão urbanística, porque de manhã eles tiveram muita questão ambiental, mas só um dedinho aqui nessa prosa da questão ambiental, porque a questão ambiental vai ser importante também nesse segundo momento, que nós vamos ter uma série de códigos no período de Vargas e que vai ser retomado depois no período do golpe civil-militar empresarial. Código de Águas, de 30, Código Florestal, primeiro de 30, todas essas legislações, trazendo aqui na esteira o nosso querido Antônio Herman Benjamin,
ele vai chamar de leis esparsas, fragmentadas ou pontuais. Por que isso? Nenhum código dialogava com o outro. Você tinha um código de águas que a preocupação era, sobretudo, a proteção, ou melhor, o domínio da água. Só para vocês terem uma comparação nesse momento, nós temos uma outra legislação para recursos hídricos hoje, que é a Lei 9433 de 97, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que na esteira do que estabelece a Constituição são bens da União, artigo 20, água, e são bens do Estado, artigo 26, água. A água é um bem de domínio público. A água hoje não existe água de particulares. Então, se você tiver uma garrafinha de água mineral aí, esse debate a gente faz em direito ambiental, na esteira dessa questão que a água é um bem público, a água é um bem público, a gente vai perceber que lá uma concessionária tal, alvará de lavra tal, está lá no rótulo. Assim como a água, eu não sei se, ou melhor, a cerveja. Para quem gosta de cerveja aí, é até uma informação importante. Lembre-se que toda vez que você estiver tomando 1 litro de cerveja, você vai estar tomando, no mínimo, 7 litros de água, que é o necessário, no mínimo, para o insumo do processo produtivo. E todas essas legislações fazem parte, assim como o segundo Código Florestal, em 65, a Lei 4771 de 65, Código de Caça, Código de Pesca, Código de Mineração, que vocês trabalham, inclusive, em sala de aula. Pois bem, dito isso, há uma questão importante pós-60, vou falar rapidamente aqui, que é o golpe civil, militar, empresarial de 64. Né? Por que 60 é importante para a gente? Tanto no debate ambiental como no debate urbanístico. Foi 60 que o mundo também estava vivendo uma grande transformação. Nós tínhamos tanto pós aí, ou durante a chamada Guerra Fria, a polarização Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um grande dilema geopolítico. O Brasil, historicamente, desde a Constituição Republicana de 1891, se alia à política norte-americana. E não foi diferente naquele momento. Apesar de nós termos um movimento de contracultura, que pode ter tanto várias vertentes, ativistas políticos, movimento hippie, movimento religioso como movimento Krishna, havia uma discussão, eu recomendo que vocês leiam o livro Primavera Silenciosa, da ativista Raquel Carlson, que vai evidenciar a vontade de você colocar em xeque o modelo de desenvolvimento que nós tínhamos no mundo naquele momento. E isso vai ter também reflexo no Brasil. Nós tivemos o golpe de 64, 68, o ano que não terminou, o ato institucional número 5 mais danoso, não foi o único, mas com certeza foi o mais danoso desse período aí, e que efetivamente vai frear ou vai dificultar um processo de controle da legislação ambiental urbanística de uma maneira mais emancipatória. Depois, no debate, vocês podem até me perguntar se o direito pode ser emancipatório. Não tenho tempo para fazer esse debate aqui nesse momento. Por que isso é importante, gente? Porque em 72 nós vamos ter a primeira grande conferência no âmbito da ONU, das Nações Unidas, para discutir meio ambiente com repercussões urbanas, que é a Conferência de Estocolmo. E aqui no Brasil, em 77, ou melhor, em 79, nós vamos ter uma lei que está vigente até hoje, que é a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, a Lei 6766 de 79. 5 minutos aqui só para falar sobre isso. Gente, a ditadura, ela inaugurou um programa de financiamento empresarial de produção de casas, o chamado BNH. Talvez vocês já tenham escutado essa sigla, Banco Nacional de Habitação. O Banco Nacional de Habitação produziu, anotem, durante o período de sua vigência, que foi ali final da década de 60, início da década de 80, 4 milhões e 100 mil casas. 4 milhões e 100 mil casas.
O Minha Casa Minha Vida, mais recentemente no governo Lula e Dilma, 2008, 2009 até 2015, construiu 4 milhões e 300 mil casas. 4 milhões e 300 mil casas. Percebam que é muita casa. É muita casa. Só que aí há uma diferença fundamental aqui, que a casa construída no BNH era eminentemente para a população acima de 3 salários mínimos. Apenas 6% da população de 1 e 2 salários mínimos, naquele período, conseguiram financiamento. Enquanto Minha Casa Minha Vida, 40,1% era justamente para a população de 1 e 2 salários mínimos. Por que eu estou falando de BNH nesse momento, gente? Porque foi o BNH que ajudou 60, 70 a favelizar, a precarizar a habitação, a moradia, o transporte público no Brasil. Porque enquanto a massa trabalhadora não conseguia um acesso, o que ela fazia? Justamente ia morar nas lonjuras. Ou nas lonjuras, e aí no debate ambiental é muito importante, ou em áreas ambientalmente protegidas. Naquele momento, como eu falei, estava vigente o Código Florestal, a Lei 4771 de 65, que lá no seu artigo 2º, quem já viu um pouco de direito ambiental aí, sabe o que é área de preservação permanente, a chamada APP. Por exemplo, a mata ciliar. Um rio que tem uma largura inicial de até 10 metros tem que reservar naquela época. O atual Código Florestal também vai falar um pouco disso, a Lei 12.651 do 12, um rio de até 10 metros, 30 metros de cada lado. Gente, olhe hoje, Salvador, nossa capital, a maioria das realidades das cidades, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, toda vez que tem uma enchente, toda vez que tem um deslizamento de terra, quem é que mais sofre? É a população pobre. Então, olhe só como o modelo de financiamento habitacional propiciou mais uma vez, olha só como a história se repete, propiciou mais uma vez que a população pobre, trabalhador e trabalhadora desse país não tivesse acesso à moradia e fosse habitar justamente o quê? Áreas ambientalmente protegidas. Mata ciliar, topo de morro, declividade acima de 45 graus, tudo isso era ocupado e é ocupado. Pissirico, inclusive, tem uma música, depois vocês me perguntem sobre cidade, meio ambiente e música, eu posso falar um pouquinho aí nas perguntas sobre a questão da arte da música. Ah, Pissirico tem uma música que vai retratar essa situação do barraco estar deslizando, é conhecida como Chua-Chua, né? O nome da música é Firme e Forte. Olha só, gente. Olha só. E se não adiantasse somente o BNH, em 79 vem a 6766 de 79, que é a Lei de Uso e Parcelamento de Solo. Essa lei, gente, vigente até hoje, gostaria de deixar claro isso, ela vai criar o conceito de loteamento, vai criar o conceito de desmembramento, vai colocar os requisitos de loteamento, vai falar que, por exemplo, a infraestrutura para um loteamento, vocês vão discutir, se não discutiram isso, mas rapidamente, um loteamento que é de iniciativa privada, ele tem obrigatoriamente que ser aprovado na prefeitura municipal. Só depois de aprovado na prefeitura municipal, ele vai ser registrado em cartório e só depois ele pode ser vendido. E lá vai colocar que, obrigatoriamente, o loteador tem que colocar infraestrutura básica, no mínimo 3. Arruamento, asfaltamento, saneamento básico. Olhe para a Vitória da Conquista, gente. A gente falou tanto de Salvador. Olha para o oeste da cidade. Loteamentos. Eu posso falar uma dezenas aqui sobre tudo aqueles loteamentos do lado oeste, que inclusive teve, me pergunte se quiserem depois, eu posso aprofundar, uma figura extremamente importante que foi Gildásio Cairo,
que foi vereador aqui em Vitória da Conquista, foi vice-prefeito, foi prefeito, deputado estadual por 3 vezes, e loteou praticamente o oeste todo da cidade. Bairro Brasil, Patagônia, Cadija, Senhorinha Cairo, Miro Cairo, tudo isso em forma de loteamento, e muitos deles pós-79. E muitos deles entregues sem infraestrutura nenhuma. O Miro Cairo, dados oficiais da Secretaria Municipal de Finanças de Vitória da Conquista, foi aprovado em 1984 e sem infraestrutura básica. Então, olhe só como isso vai aprofundando, e aí a tensão entre a chamada agenda verde, que é a agenda ambiental, e a agenda marrom. Michelin disse que eu tenho uma hora, vou tentar fechar aqui agora, nos 10 minutos que eu tenho aqui. Pode ir até 19, 20, desculpe, 20 e 20. Vou tentar ser objetivo. Né? Fique tranquilo. Em 1980, justamente nessa transição aí, já estamos no terceiro momento, não se percam. Já estamos no terceiro momento aí, que, como eu falei, é o processo de reabertura da Lei de Anistia, 79, 80 e 81. Né? E aí, gente, anotem, essa lei vigente até hoje, se fosse hoje, eu vou até brincar com vocês, não seria aprovada. Quem estuda direito ambiental precisa compreender a importância dessa lei em 1981, que é a 6938 de 81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Essa, gente, é a lei do ponto de vista infraconstitucional, a mais importante do ponto de vista ambiental, e daqui a pouco eu vou falar a mais importante do ponto de vista urbanístico. A 6938 de 81, dialogando aqui com o grande doutrinador português J.J. Gomes Canotilho, ele vai colocar, é uma norma política, Essa norma, por excelência, ela vai ter diretrizes, parâmetros e conceitos, vai ter instrumentos e também vai ter condutas. Quem tiver a oportunidade aí é só seguir, por exemplo, a Lei Política Nacional do Meio Ambiente. Professor, o que é meio ambiente? Está lá no artigo 3º. Artigo 3º, inciso 1º da 6938 de 81, vai estabelecer em síntese, estou falando aqui, não ipsilíteres, meio ambiente, as condições químicas, físicas e biológicas que regem a vida em todas as suas formas. Professor, o que é poluidor? Está lá no artigo 3º. A pessoa física, eu posso ser um poluidor. A FAINOR, pessoa jurídica, não. Poluidor, a pessoa física ou jurídica que, direta ou indiretamente, vai causar uma degradação ambiental, uma alteração adversa do meio ambiente. E o que é uma poluição? Vai lá também no artigo 3º falar. A poluição, ela vai... É uma desconformidade no que estabelece a legislação, e ela pode ser de várias formas. Estética, sanitária, por exemplo, poluição, eu considero Conquista com a quantidade excessiva de outdoor. Eu acho uma poluição visual. Eu considero, em alguns lugares de Vitória da Conquista, um barulho excessivo. Isso é uma poluição sonora. Então, olha só como a legislação, lá no artigo 3º, vai trazer conceitos. Mas antes mesmo, lá no artigo 2º, vai ter uma diretriz, segue lá, vai falar que a legislação ambiental tem que ser propícia à vida. Em verdade, gente, está lá a vida humana, ainda com a perspectiva antropocêntrica, mas já há uma diretriz. No artigo 4º, você já encontra parâmetro, olha lá no inciso 7º, imposição ao poluidor e tudo mais. Isso é importante na norma. Isso é muito importante em uma norma política. Canotilho vai usar essa expressão. Uma norma política é aquela que garante um ethos social. E a 6938 de 81 tem essa característica. Ah, professor, mas se você está falando o que é poluição, o que é poluidor, como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou mensurar isso? Aparece lá no artigo 9º da 6938 de 81 os instrumentos. Talvez vocês já tenham escutado em falar em padrões de qualidade ambiental. Você fala, padrão de qualidade ambiental? A próxima vez que você estiver lendo uma revista e tiver uma propaganda de carro,
de caminhão, de ônibus, ou na televisão mesmo, mas passa rápido, nem sempre a gente consegue enxergar. Existe um selo do IBAMA, e esse selo do IBAMA, tem o nome do IBAMA, mas tem assim, PROCONV, é uma sigla, PROCONV, Programa de Controle Veicular. O PROCONV é justamente um padrão de qualidade ambiental conforme estabelecido no artigo 9º da 6938 de 81. É um instrumento para mensurar a poluição. Ah, professor, o carro-ônibus sai poluição zero da fábrica? Não estou dizendo isso. Mas você vai ter, através do PROCONV, mecanismo, foi um processo de acompanhar essa poluição atmosférica. Inclusive, o uso do catalisador no cano de descarga vem desse processo do Programa de Controle Veicular. Então, gente, a 6938 de 81 vai ter, além da diretriz, do parâmetro, do conceito, os instrumentos, como eu falei, de padrão de qualidade ambiental. É o mais importante? Não. Em direito ambiental, na academia, vocês devem estudar, com certeza, o estudo de impacto ambiental, que aparece na legislação, na 6938 de 81, como a avaliação de impacto ambiental, que foi recepcionado pela Constituição, e daqui a pouco eu falo isso. Pois bem, para fechar, nós vamos ter a conduta, é só pegar o artigo 14 dessa mesma lei, parágrafo 1º, vai colocar lá a imposição do poluidor, da reparação, da mitigação, está lá, inclusive a chamada responsabilidade civil objetiva, que está lá no artigo 14, parágrafo 1º. A 6938 de 81, gente, ela foi recepcionada pelo artigo 225. Se tem um artigo em direito ambiental que é importante que a gente não esqueça jamais, é o artigo 225, que diz, não textualmente, mas sigam aí, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Parece um mantra. A elevação do meio ambiente é uma proteção constitucional, artigo 225 da nossa Constituição. É só aí no artigo 225 que eu vou encontrar meio ambiente? Não. Se você vai lá na ordem econômica, no artigo 170, também muito bonito, a ordem econômica tem como base o primado do trabalho e a justiça social, entre os incisos lá aparece meio ambiente. Então, o artigo 225 recepcionou a 6938 de 81 no ordenamento jurídico pátrio. E na esteira do que a gente está falando da Constituição, a mesma coisa aconteceu com a questão urbanística, lá no artigo 182 da Constituição da República de 88, eu já vou entrando aí na quarta parte, tem lá a política de desenvolvimento urbano, tem como instrumento principal o plano diretor urbano, a cidade deve ser pensada para as pessoas, e aí vai. Esse artigo 182, anotem, assim como a 6938 de 81 é a principal lei para a questão ambiental, pós-Constituição depois, obviamente, do artigo 225, essa lei é a lei mais importante para a questão urbanística, que é a Lei 10.257 de 2001, também conhecido como Estatuto da Cidade. Depois eu vou colocar comentários aqui nos comentários, no nosso blog lá do NAGE, inclusive tem artigos exaustivos nossos que a gente debate a questão do Estatuto da Cidade. Mas só uma pergunta rápida, não precisa responder, só responda aí para você. Você sabe o que é um plano diretor urbano? Ou plano diretor de desenvolvimento urbano? Você sabe o que é um plano diretor dos municípios? É a mesma coisa. Você sabe o que é um plano diretor? Você sabe se sua cidade tem um plano diretor? Você sabe a importância do plano diretor? Você sabe se sua cidade, se tem um plano diretor urbano, se ele está sendo atualizado? Pois é. Se a gente do direito não sabe o que é um plano diretor de desenvolvimento urbano, que é quem dita como e para quem a cidade vai crescer, imaginem os demais citadinos e citadinas.
é o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que vai, por exemplo, no seu artigo 2º, inciso 1º, dizer o conceito de cidades sustentáveis, que nós chamamos de direito à cidade, o direito de você viver na cidade, o direito de você ter lazer na cidade, o direito de você trabalhar na cidade, o direito de você ter educação na cidade, de você ter mobilidade na cidade. Está lá no artigo 2º, inciso 1º. No inciso 2º também do artigo 2º vai ter gestão democrática da cidade, o direito que eu, você, nós temos de participar da cidade, das discussões através de audiências públicas na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, agora no período pandêmico, virtualmente que seja, mas o direito que a gente tem de decidir os rumos da cidade. Por que eu vou duplicar a Avenida Olívia Flores e continuar duplicando a Olívia Flores, embelezar a Avenida Olívia Flores? Ótimo, gente. Nada contra que você coloque uma ciclovia, que você coloque uma árvore. Mas a Avenida Brumado está lá até hoje, com a ciclofaixa. Não é uma ciclovia, porque a ciclovia é aquela segregada, separada, é mais segura. Quem já andou como eu aí na ciclofaixa da Avenida Brumado, sabe o que é a disputa, inclusive com motoboys, com carros. Já chegando lá no anel viário, arborização zero, iluminação zero. Mas é local que as pessoas transitam, de bicicleta, a pé. Portanto, o plano diretor urbano é que ele vai disciplinar o processo de como e para quem a cidade vai crescer. E aí, gente, eu chego no 4º momento e eu vou dizer que eu estou aberto para os debates, que é muita coisa para falar em pouco tempo. Data máxima vênia, eu vou pedir aqui desculpas a quem não compreende que entre 2015 e 2016 nós tivemos novamente no Brasil um golpe. A presidenta Dilma, naquele momento, e o processo de Estado Democrático de Direito efetivamente sofreu uma ruptura. Mas se você falar, professor, mas o impeachment é um processo jurídico-político, Giorgio Agamben, filósofo italiano, vai falar uma nomenclatura, uma expressão que é muito adequada no nosso debate aqui agora, que é estado de exceção. Giorgio Agamben vai falar que o estado de exceção cria uma nova institucionalidade política para criar uma nova institucionalidade jurídica e vice-versa. Foi o que aconteceu no Brasil, inclusive tem escritos nossos que a gente debate esse processo de ruptura democrática. O saldo disso, a gente sabe, a ida do Michel Temer e depois, em 2018, a eleição de Jair Messias Bolsonaro, nessa esteira aí, inclusive das jornadas de junho, que eu posso, quem sabe, debater agora ou em outro momento, vocês podem me perguntar. Pois bem, gente, esse momento, olha só, eu posso afirmar para vocês que a política ambiental e a urbanística também, ela ainda pode ser considerada de referência para o mundo no Brasil. Mas o que a gente vê, desde inclusive do programa de campanha do então presidenciável Jair Messias Bolsonaro, é uma tentativa, e conseguindo em alguns casos, de desmonte da política urbana ambiental. Para quem lê o programa de governo de Jair Messias Bolsonaro e dos demais candidatos, teve a oportunidade de perceber como ele queria fazer a extinção do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente seria parte do Ministério da Agricultura. Quem acompanhou percebeu o interesse dele de fazer a extinção do Ministério das Cidades, que é o ministério que cuidava justamente das questões urbanísticas. O Ministério da Cidade foi extinto. O Ministério do Meio Ambiente foi inicialmente extinto. Só depois de muita pressão internacional é que nós conseguimos ressuscitar, entre aspas, o Ministério do Meio Ambiente, com um ministro chamado Ricardo Salles. E aí eu gostaria de chamar a atenção, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu detalho isso, que foi aquela famigerada reunião ministerial do dia 22 de abril
de 2020, em que o ministro Ricardo Salles fala de passar a boiada, aproveitar enquanto a imprensa está preocupada com a questão da pandemia, naquele momento, o início da pandemia, e alterar toda a legislação que não havia necessidade de passar no Congresso, a chamada legislação infraconstitucional. E foi isso que aconteceu, gente. Foi isso que aconteceu. Quem leu o programa de Jair Messias Bolsonaro, quem acompanha o programa de Jair Bolsonaro, sabe que na agenda ambiental tem sido um verdadeiro desmonte. Por exemplo, eu não tenho tempo de falar aqui, mas nós temos um CISNAMA, por força da 6938 de 81, que é o artigo 6º, que é um Sistema Nacional do Meio Ambiente. Lá no CISNAMA, você vai ter uma divisão de competência. O Ministério do Meio Ambiente é o responsável pela política governamental. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é responsável pela parte consultiva e deliberativa das resoluções. O IBAMA é o órgão de fiscalização e execução. E o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, é o responsável por fazer a gestão de unidades de conservação sob força da Lei 9985 de 2000. O que o governo Bolsonaro vem fazendo, gente? Lá, no CONAMA, o CONAMA tinha uma representação tripartite de 96 conselheiros, ele diminuiu para 23. 96 para 23. E dos 23, praticamente todos representantes do governo. A sociedade civil organizada praticamente foi alijada da representação do CONAMA. Sabe qual foi a argumentação? Economia. Para quem vem acompanhando aí, o Ministério do Meio Ambiente, sob a égide do ministro Ricardo Salles, tem sistematicamente vem diminuindo o processo de fiscalização ambiental. Qual é a estratégia disso? Enfraquecimento do IBAMA. O IBAMA foi substituído lentamente, pode pegar aí, tem vários sites aí que apontam isso, foi militarizado. Hoje você tem pessoas do Exército, policiais militares reformados ou não, a mesma coisa acontecendo no ICMBio. Agora, dessa semana passada, qualquer documento de um analista ambiental do ICMBio, pesquisa científica, ela, antes de ser publicada em uma revista científica, tem que passar pelo aval do presidente do ICMBio. Lembre-se, gente, ano passado e ano retrasado, chamado Dia do Fogo, que aconteceu no Pantanal Mato Grossense, cada vez mais o processo de autuação do IBAMA, do ICMBio, vem diminuindo. E claramente há um discurso, há uma retórica do governo central dizendo assim, olha, se teve uma autuação, se teve multa, é multa demais. O IBAMA tem poder de polícia, inclusive se a legislação diz, se você não consegue deslocar equipamentos como trator e tudo mais, extração de mineração, seja lá o que for, o IBAMA, Polícia Federal, tem a autorização de colocar fogo. Pesquisa aí no YouTube, gente. Isso aqui. Quantos discursos no meu governo não vai colocar fogo em trator nenhum? Tudo isso, o Fundo Amazônia. O Brasil tinha um Fundo Amazônia que era gerido pelo BNDES. Houve um desmonte, um esfacelamento do Fundo Amazônia, substituiu pela uma caricatura que tem aí o vice-presidente Mourão para liderar, mas a gente vai perceber como a quantidade aí, junto com o Ministério da Agricultura, a quantidade de agrotóxicos, mais de 500 herbicidas, fungicidas que não tem mais autorização em nenhum lugar do país, está sendo autorizado aqui no país. Um verdadeiro retrocesso da agenda ambiental. E na agenda urbanística não difere, gente. Não difere. O governo primeiro acabou com o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, como eu falei, não acabou, mas o Ministério da Cidade acabou, então a competência do Ministério da Cidade hoje aparece lá
no Ministério da Integração. O Minha Casa Minha Vida acabou, então vocês percebam que não se chama mais Minha Casa Minha Vida, se chama agora Casa Verde e Amarela. Né? Casa Verde e Amarela. E o Casa Verde e Amarela, eu gostaria de falar um pouquinho, eu já estou finalizando. Ele regrediu, ele voltou para o BNH. Só para vocês terem ideia, para quem acompanha aí, o Minha Casa Minha Vida, ele é dividido, ou era dividido em faixas, chamada faixa 1, 1 e 2 salários mínimos. A faixa 2, 2, 3, e de 2 até 6 salários mínimos. Então, é só você olhar para a realidade de Vitória da Conquista, ou qualquer cidade brasileira, vai perceber que você tem conjuntos habitacionais na cidade toda financiado por Minha Casa Minha Vida, ou faixa 1, ou faixa 2, ou faixa 3, acima de 9 salários mínimos. Deltan, procurador da República lá em Curitiba, financiou um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida. Né? É uma curiosidade que está aí, inclusive, disponível para qualquer um. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente pode ter críticas ao Minha Casa Minha Vida, e eu tenho. Por exemplo, olha para a Vitória da Conquista, o faixa 1 sistematicamente foi alocado nas Monjuras, os Campinhos, no Mirucário, na não cidade. Quando você tem faixa 2 e faixa 3, está aqui próximo ao UESB, próximo a Fainó. Né? Então, olhe só como a política de segregação socioespacial ou de homogeneização de vizinhança continua. Mas o governo Bolsonaro conseguiu ser pior, praticamente acabou com o chamado faixa 1, porque hoje o Casa Verde e Amarela, ele estrangulou tanto, porque, gente, o faixa 1 não era nem um financiamento, é um subsídio. Quem conhece alguém que financia e financiou a casa, na faixa 1 pagava R$30, R$40, R$50, dependendo da renda. Então, não é nem um financiamento classicamente, como a gente vai analisar, é um subsídio mesmo para que a pessoa tenha acesso à casa. Gente, o déficit habitacional no Brasil, ele é de 7 milhões de casas, de habitações. É muita gente sem casa. E o que o governo Bolsonaro fez? Transformou o Minha Casa Minha Vida em Casa Verde e Amarela, até mudar a nomenclatura, tudo bem, mas dificultou o chamado faixa 1. Significa que quem tem até 2 salários mínimos, hoje dificilmente vai ter condições de fazer acesso. E o pior de tudo, gente, esse que eu acho pior de tudo, e já fechar para abrir o debate para vocês, é a mudança, ou a possibilidade de mudança da função social da propriedade. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate, mas tem um senador do Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar dele, o nome dele é Flávio Bolsonaro. Ele é atualmente do Republicanos. E ele tem um projeto de emenda à Constituição para alterar o conteúdo do que nós chamamos de função social da propriedade, e eu vou terminar minha fala com esse absurdo. Vocês estudaram em direito constitucional, lá no artigo 5º, lembra do artigo 5º da Constituição? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Portanto, a nossa Constituição de 88 trabalha no princípio da conformação da propriedade. Ah, professor, e tem mais algum dispositivo? Tem. Vá lá no próprio artigo 5º, inciso 22, repete, é garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. No entanto, logo abaixo, no inciso 23, fala, a propriedade atenderá à sua função social. Na área urbana, essa função social está lá descrita no artigo 182, parágrafo 4º, e no Estatuto da Cidade. Então, rapidamente, se você tem ali na Avenida Perimetral, também chamada de José Pedral Sampaio, uma área para especulação imobiliária,
Não cabe o direito proteger especulação imobiliária. Você tem que dar uma destinação para essa terra. Você tem que dar uma destinação para essa terra. É bem verdade que Conquista até hoje não regulamentou IPTU progressivo no tempo. O chamado extrafiscal, em que a alíquota vai aumentando. Mas o direito tem instrumentos para combater isso, a especulação imobiliária. Porque o direito não protege privilégios. Porque aquela propriedade não é para você enriquecer especulando. É para uma função social. E na área rural também, se tem alguém aqui proprietário de terra, sabe que o artigo 186 da Constituição da República de 88, na esteira do que disciplina a Lei 4.504 de 64, chamada Estatuto da Terra, no artigo 2º, vai estabelecer a função socioambiental da propriedade. Então, se você é proprietário rural, você tem que atender à produtividade, o grau de utilização da terra e o grau de eficiência. Você tem que respeitar o meio ambiente, a área de preservação permanente e a reserva legal, que aqui na nossa região é de 20%, e as relações de trabalho. Se você simultaneamente, aparece tanto em 64 como em 88, no artigo 186, a expressão simultaneamente, professor, mas é uma coisa ou outra? Não. É simultaneamente. Se você não atende a isso, você pode sofrer o que a gente chama de desapropriação-sanção. Existe aquela desapropriação, que não é sanção, está lá no artigo 5º, inciso 24. Eu quero passar, União quer passar uma estrada na sua propriedade. É um interesse por utilidade pública, por necessidade, mas minha terra é produtiva, eu respeito o meio ambiente, as relações de trabalho, beleza. Aí vai ser uma desapropriação que deverá ser prévia, em dinheiro e justa. Mas se é uma desapropriação-sanção, aí, tanto no caso da área rural, ela deveria ser por títulos da dívida agrária, e no caso da área urbana, será por títulos da dívida pública. O que o Flávio Bolsonaro quer? Quer mudar o conteúdo da função social da propriedade, acabar com a função social da propriedade. Vou deixar a professora Micheline como tarefa aí para os seus alunos e suas alunas procurarem depois como os tribunais compreendem a função social da propriedade. O que eu estou querendo dizer para vocês? A gente está no processo ainda de legitimar ou de colocar uma efetividade esses dois dispositivos, 182 e 186, artigo 5º, inciso 23 da Constituição, da função social da propriedade. Quando a gente começa a avançar na doutrina e na jurisprudência, vem aí a proposta do senador Flávio Bolsonaro para alterar o conteúdo que praticamente acaba com a função social da propriedade. Gente, perdão pelo excesso aqui, estou aberto para perguntas, muito obrigado e desde já um grande abraço. Nós que agradecemos, se quiser complementar, fique à vontade, uma excelente aula, excelente palestra, e eu só vou complementar uma questão, em relação, acho, ao nosso presidente, né, não temos como fugir disso, mas, assim, eu acredito que quem votou nele, votou justamente acreditando na plataforma de governo dele. Ele não está fugindo ao que ele prometeu, e o que as pessoas que votaram nele querem. Né? Claro. Então, assim, não é, de uma certa forma, só está legitimando o discurso dele em toda a campanha política. Né? E vamos lá, estamos abertos a perguntas aí, professor Cláudio. Pode ser aqui no microfone, gente, pode ser no chat também, sinta-se à vontade. Tem um pessoal mais inibido, né? Inibida. Fernanda, obrigado, Fernanda, dando agradecimento aqui e tal. Brena, obrigado, Brena. Gostei muito, Marcos também. Moisés, sabe, Moisés? Viu? Parabéns. Aprendi bastante, conteúdo histórico eu gostei bastante. Beleza, Moisés, fico feliz. Gente, eu vou colocar aqui o link, a professora Micheline já compartilhou também,
mas esse www.sbi.naja, vocês encontram vários artigos, livros da nossa trajetória intelectual aí, nosso grupo de pesquisa, e tem aqui também, a professora Micheline também já compartilhou. Até apareceu aí, é porque eu copiei o link aqui. O nosso blog, que tem um tempo que eu não atualizo, mas o nosso canal do YouTube tem um canal, tem alguns vídeos que eu recomendo bastante, tem aula também, mas tem um vídeo Evolução da Legislação Urbanística que eu recomendo muito. Inclusive, ele já é referência em várias universidades do Brasil. O vídeo sobre racismo ambiental, que foi um vídeo também que tem um artigo que nós produzimos. Então, na descrição lá, tem um link para você acessar o artigo, que a gente vai justamente... Só falar um pouquinho aqui. Obrigado, Thaís, Emanuele. Estou à disposição. A pandemia do coronavírus, da Covid, o SARS-CoV-2, gente, ele vai apresentar o que a gente chama de racismo ambiental. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, ela nasceu no final da década de 70, início da década de 80, por um grande ativista norte-americano chamado Benjamin Chaves. O Benjamin Chaves, ele tem uma curiosidade, gente, eu gosto muito dele, porque ele está vivo, ele é pastor, né, de uma igreja batista, e ele é químico, né, ele é pastor e ele é químico, ele é da academia, mas também ele é pastor. E aí ele começou a identificar, sobretudo lá no distrito que ele morava, o distrito de Warren, na Carolina do Norte, como determinados equipamentos, determinados serviços, eles eram escolhidos, sobretudo, nos territórios da população negra. Então, depósito de resíduos tóxicos no território da população negra. Antenas que podia emitir poluição eletromagnética, população negra, e aí sucessivamente. E aí ele começou a perceber, gente, que isso não era aleatório. Era premeditado e havia uma intencionalidade, justamente por ser a população negra que se escolhia determinados territórios para a construção de aterros para lixos tóxicos, por exemplo. E aí ele vai chamar isso de racismo ambiental. E nesse vídeo a gente vai fazer uma analogia com a questão da pandemia, né? Como a gente vai identificar o que a gente chama de vazios sanitários. Vou dar algumas informações aqui para vocês, gente, rapidamente. No Brasil, 100 milhões de pessoas, estou falando praticamente da metade da população, não tem acesso a esgoto. Não tem acesso a esgoto. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 7 milhões, já falei, mas vou repetir, 7 milhões não tem uma casa. E 5 milhões sequer tem um banheiro. Então, olha só, quando a gente fala, e está correto, não estou discordando não, fique em casa, lave as mãos. Você fala isso para quem precisa, ou para quem tem casa, para quem tem água. E a gente começa a perceber, a gente vai descrever isso, gente, como isso é desigual no Brasil. Só para vocês terem ideia, a cobertura de saneamento básico no norte do país, ela alcança apenas 13%. No Nordeste, na nossa região, melhora um pouco. Chega a cerca de 33%. Enquanto no Sudeste, a cobertura é de 80%. Então, quando você vê a primeira onda lá em Manaus, no estado do Amazonas, a segunda onda também lá, não é à toa, gente. A distribuição de médicos e médicas de UTI nesse país é extremamente desigual. A relação de médico por 10 mil habitantes, enquanto no norte a gente tem 0,9, no estado do Amazonas, para ser mais exato, no estado de São Paulo é 1,9. A média nacional é 1,7.
E mesmo assim a gente está vendo a situação de colapso no estado de São Paulo agora. Mas lá em São Paulo, a gente trabalhou, sistematizou esses dados cientificamente. Tem um outro vídeo nosso, foi o primeiro vídeo que a gente fez de maneira despretensiosa, os alunos pediam, professor, faz vídeo aí e tal. Que eu trabalho com um pensador chamado Ulrich Beck, o livro dele está até ali atrás, chamado Teoria dos Riscos, que eu não tenho tempo para falar aqui agora, mas ele, em tese, vai falar que os riscos são imperceptíveis, invisíveis e são globais. Então, o coronavírus, Covid, ele, em tese, é isso. É um vírus que é imperceptível, é invisível e é global. Então, em tese, todo mundo está passível de pegar o coronavírus. Fazendo isolamento ou não, quando você faz isolamento, é claro que você tem menos chance. Mas a forma como você vai enfrentar a contaminação é diferente. Então, não é todo mundo que tem chance de ter um hospital de ponta. Não é. Então, olha só como, mesmo em São Paulo, a gente fez esse levantamento que a população nos bairros pobres morria mais do que nos bairros ricos. Mesmo o índice de contaminação muito parecido, o índice de mortalidade era maior. Por quê? Porque aquela população tinha um acesso menor à estrutura de saúde. Isso é racismo ambiental. Quando a gente não garante que a população tenha acesso da mesma forma a bens e serviços. Está lá o vídeo e está lá o texto também. Eu recomendo que vocês leiam, inclusive agora nessa segunda onda. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Eric, Thaís. Estou disponível. Para o meu horário de aula, eu tenho alguns minutinhos aqui ainda. Se alguém tiver uma pergunta, para a gente ir fechando aqui. Beleza, Beatriz. O debate, Beatriz colocou aqui, ele realmente é muito interessante. Beatriz, a gente tem, Márcia, valeu, Márcia, a gente tem que ter no direito ambiental, no direito urbanístico, ter essa capacidade, inclusive, de deixar as coisas mais interessantes, mais criativas. Como eu falei, o nosso grupo de pesquisa aí, isso é importante para quem é do Cajá aí, a gente tenta sistematicamente pensar sobre o direito e a literatura, pensar sobre o direito e o cinema. A gente escreveu um artigo sobre o Cortiço, né, do Azevedo. A gente escreveu um artigo sobre direito e cinema, sobre Cidade de Deus. E a gente escreveu, tem vários aí, quem gosta de Baiana System aí, tem um artigo lá na nossa página, tem dois, né? Um sobre Nação Zumbi, né? Chico Sainz, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. E tem outro artigo sobre os escritos de Baiana System. Que cidade você se encaixa? Cidade alta ou cidade baixa, dialogando aí com a topografia socioespacial da nossa capital em Salvador. Então, é um desafio muito grande no direito a gente fazer isso. Olha, Beatriz já gostou ali. Mas não é de agora, não é de agora. Tem uma música lá da década de 50, 60, tem um vídeo também nosso, muito bom, eu recomendo que vocês escutem, que eu estou, inclusive, com a camisa de Baiana System, que Barracão de Zinco, que ficou consagrada aí por Elisete Cardoso. Vai, Barracão de Zinco, pendurado no morro e a cidade a seus pés. Olha só, gente, que representação. Barracão pendurado no morro e a cidade a seus pés. Significa que o barracão é a não cidade. A cidade está lá. Olha só como você tem elementos aí do direito, se é uma ocupação, se é uma invasão, da sociologia à segregação, para compreender. Lá na década de 60 também a gente vai ter um grande paulista chamado Adoniran Barbosa.
Já ouviram a Dona Irã Barbosa? Saudosa Maloca. Maloca é querida. Olha só a Dona Irã revisitando o imaginário indígena aí. Recomendo que vocês... Aliás, eu acho que eu não tenho... Depois eu mando para a Micheline. Tem uma playlist, gente, no Spotify. Para quem tem Spotify aí, tem uma playlist Meio Ambiente e MPB que eu fiz. Cidade e MPB. Tá lá, vocês podem escutar aí, inclusive, quando estiver lavando os pratos. Uso muito nesse momento. E a Dona Irã Barbosa vai fazer isso, né? Saudosa Maloca é uma história de um despejo, leiam, gente. É uma música belíssima. Gonzaguinha também vai colocar uma música muito bonita. Gilberto Gil, Nos Barracos da Cidade. Ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. E aí vai, Gil, belíssima aí. Foi vacinado, inclusive, semana passada. Viva Gil. Moisés disse que tem uma pergunta. Vai lá, Moisés, para a gente fechar. Professor, veja bem, eu gostaria de falar um pouco sobre Vitória da Conquista, as questões ambientais e urbanísticas, tá? Começando com as primeiras invasões em Conquista, desde o Aparecida, né, que foi a primeira invasão lá ainda no início dos anos 80. 80, e depois, final de 80. Início dos anos 80. E depois com o bairro Santa Cruz, né, que foi formado ali na Lagoa das Bateias, ao lado da Lagoa das Bateias, que foi em 86. Eu lembro bem disso porque eu era menino, em 86, já tinha 10 anos, e eu morava na Urbs 2, que era bem ao lado, tá, do período. Eu lembro quando aconteceu aquela invasão e todo aquele processo, e hoje em dia, acho que nem metade daquelas casas já foram legalizadas. Não, tá? não. Ainda está em processo de Ainda regularização. Tem processo de legalização. Isso. E recentemente está tendo algumas invasões em área de preservação ambiental em Conquista, que é no alto, ali na Nova Cidade. Nova Cidade, né? Aquela parte de cima da Nova Cidade, que chamam carinhosamente de Nova Cidadezinha, que é aquela alça norte do anel viário, já próximo ao anel viário. Né? E na visão do senhor, não, desculpe, na visão de você, que você é jovem, como eu, qual é o procedimento jurídico para inibir esse processo, já que lá em cima aconteceu, acho que 2 ou 3 invasões foram coibidas, mas voltaram a invadir de novo naquela área de preservação ambiental, e sempre o Ministério Público provoca a prefeitura para tentar desocupar aquilo, mas toda vez que existe uma desocupação, fenômenos políticos e sociológicos acabam voltando àquele local novamente, tá? E aproveitando o ensejo dessa pergunta, falar sobre um processo que aconteceu também para inibir invasões de terras em Conquista, ali, principalmente na Serra do Piripiri, ainda no governo de Murilo, quando aconteceu aquelas invasões lá do Alto da Aparecida, lá na Aparecida, ele plantou alguns eucaliptos numa área lá, e isso, se você verificar, é uma área de mancha verde que está até hoje, aquilo inibiu bastante. E o que você vê com relação a esse tipo de prática, já que eucalipto não é uma planta nativa da Serra do Piripiri? Certo, vou tentar aqui nesses 7 minutos que eu tenho, Moisés, se eu não conseguir responder sobre as ocupações, eu gostaria de fazer uma pequena observação, Moisés, carinhosamente, até porque eu sou contemporâneo também da invasão no Santa Cruz, na baixa ali da Lagoa das Bateias, eu sou ali do bairro Brasil, e por muito tempo ficou conhecido como invasão, depois rebatizado como Santa Cruz. Também acompanhei o processo do Nossa Senhora Aparecida e agora também no Nova Cidade. Moisés, eu estou muito tranquilo. Por que eu estou falando que se não houver tempo? Tem artigo nosso, tanto o blog de opinião aí do Rodrigo Ferraz, como lá no site que eu falei para vocês do Naja, artigo nosso que a gente fala sobre essas ocupações do Bela Cidade, do Maravilhosinha também. E eu estou muito tranquilo para falar isso, porque é um nosso projeto de extensão, Moisés, que assessora as ocupações, né? As ocupações que são realizadas. Aí só uma pequena dica, que o Código de Processo Civil de 2015, não é mais novo, ele não usa mais a nomenclatura invasão. Então, juridicamente falando, o correto é ocupação.
Então, lá no artigo 568, vai inclusive falar dos conflitos fundiários urbanos de maneira coletiva. Rapidamente, Moisés, se eu tivesse mais tempo, eu aprofundaria esse debate. O que eu posso dizer para vocês é que Vitória da Conquista, a terra tem um valor. E esse valor, ele é um valor que historicamente é arbitrário. Significa que a terra, e a gente tem esses dados, como eu falei, a gente consegue identificar quem é dono da terra em Vitória da Conquista. Então, Vitória da Conquista, como eu falei, na minha opinião, cometeu um equívoco no seu planejamento urbano, que foi justamente não compreender o processo de loteamentos populares que não pudessem ser alocados na Serra do Periperi. Posteriormente, Pedral Murilo, a professora Michelina, inclusive, tem um trabalho nesse sentido, a dissertação de mestrado dela versa sobre unidade de conservação, e ela faz um trabalho sobre o Parque Municipal da Serra do Periperi, que foi instituído lá por volta de 1889, antes mesmo da Lei Nacional, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Mas o que eu quero dizer para você, que a terra em Vitória da Conquista, ela tem um valor. E esse valor, como eu estou dizendo para vocês, a gente defende isso nos nossos escritos, ele não atende a toda a população. É a música de Pissirico aqui. Se ela... Olha só. Com todo respeito a quem tem um lote de 125 metros quadrados na Avenida Olívia Flores, por exemplo, ou na Avenida José Pedral Sampaio, ou na Avenida Juraci Magalhães. Você pedir, como tem gente que tem a audácia de pedir R$1 milhão por um pedaço de chão, isso é arbitrário. A pessoa, na verdade, está especulando e o direito não protege. Tem um civilista, recomendo que vocês acessem ele, chamado Leon de Guy, ele já morreu há muito tempo, ele foi contemporâneo do Código Napoleônico, que ele fala isso: direito não pode proteger privilégios. E você pedir R$1 milhão a um lote, retendo intencionalmente enquanto chega um shopping center, enquanto chega um prédio da Justiça Federal, enquanto chega um prédio isso e aquilo, um SEMAI, o SEMAI também mudou de nome, seja lá o que for, isso vai fazer que uma parcela da população, trabalhadores e trabalhadoras, não tenha acesso à habitação. Os dados da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, então, esses dados são de dezembro de 2020, da vice-prefeita Irma Lemos, que era a secretária de Desenvolvimento Social na época. A fila do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 na prefeitura, que é a prefeitura que organiza, estava em 8 mil, pouco mais, 8.200 pessoas, famílias, esperando para ter acesso a uma casa. Consequentemente, você, e aí eu queria fazer uma observação, não estou aqui justificando que deve se ocupar áreas ambientalmente protegidas, não, de maneira alguma. Mas é preciso que o poder público compreenda, e quem passa lá, Moisés, no Nova Cidade, vai perceber que ao lado tem um conjunto do Minha Casa Minha Vida, faixa 2. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que é preciso que a gente garanta moradia em condições dignas. Dignidade da pessoa humana é o livro Em Busca da Cidade, que a gente vai teorizar isso. Moradia tem que ser política pública, enquanto o direito fundamental está no artigo 6º da Constituição. Moisés, quem disse para você que a pessoa que ocupa ou que invade como queira, juridicamente não adequado, faz isso porque quer? Não faz. É só olhar historicamente, gente. As pessoas morando em situação que o Lúcio Kovarik, que é um grande sociólogo, morreu recentemente, vai chamar de viver em risco. A pessoa não dorme à noite sabendo que sua casa está no barranco. E era uma área ambientalmente protegida. Topo de morro ou declividade. A pessoa não mora ali porque quer. A pessoa mora porque as condições estruturais do capital
joga as condições estruturais, joga essa população, essa pessoa para lá. E aí, Moisés, só para fechar, nós tivemos a ajuda, o NASA chegou um momento, como você disse, o Ministério Público judicializou com a Prefeitura as ocupações, nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública, porque em conflito fundiário coletivo, o CPC disse que a Defensoria Pública tem que ser acionada. E nós, apesar da reintegração de posse, nós fomos até o Tribunal de Justiça tentando evidenciar que boa parte daquela área do Bela Cidade não fazia parte do parque. Micheline sabe que por muito tempo o plano de manejo do Parque Municipal, de todos, Lagoa das Bateias, Jurema, e agora o novo nem se fala, do Rio Verruga, não existia. Foi necessário um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público para fazer um plano de manejo com a demarcação. O parque começa ali, termina ali. Não tinha. Só para vocês terem ideia, Moisés e turma aqui, a Prefeitura juntou no processo fotos do Google Maps para dizer o que era o Parque Municipal da Serra do Piripiri, um absurdo. E aí a Defensoria Pública nos ajudou, contratou um engenheiro para fazer um georreferenciamento, que a Prefeitura deveria ter feito há muito tempo, e junto com a Defensoria nós conseguimos comprovar que 40% da ocupação não era parte do Parque Municipal da Serra do Piripiri, era área institucional, área pública, mas que pode ser destinada à moradia popular. Por que a Câmara de Vereadores, por projeto da Prefeitura, faz desafetação de praça para doar para igreja, para maçonaria? Por que não faz para moradia popular? E a gente conseguiu, o processo continua nos tribunais superiores, o processo não terminou, e a gente, o NAJA, com a Defensoria Pública, inclusive, está pedindo danos morais coletivos e danos materiais pela demolição das casas. Então, é muito complexo esse debate quando a gente vê a realidade toda da cidade. Então, é preciso que a gente garanta direito à moradia para a população. E eucalipto, Moisés, lá no chat também tem a gente fez uma cartilha, o NAJA, sobre o plantio do eucalipto. Eucalipto, de fato, isso é um debate. Eu tenho uma aluna que é de Direito, que faz engenharia florestal, que ela disse que ia divulgar para o pessoal de engenharia florestal. Não sei se tem alguém ainda aí de engenharia florestal da UESB. E é um debate muito, muito complexo, que o pessoal de engenharia florestal, inclusive, fica muito chato. A Emanuele está aqui, ó, e ela sabe que falar de eucalipto para engenharia florestal, engenharia agronômica na UESB não é uma coisa fácil. Mas é só pesquisar, eu posso mandar para a professora Micheline depois, links, inclusive, de material, de como a produção de eucalipto aqui na Bahia, tanto aqui no sudoeste como no sul, extremo sul, é uma monocultura, como você falou, estrangeira, como ela tem dificultado o processo de diversidade biológica. É isso, gente. Mais uma vez, agradecer imensamente a presença e a paciência dessa centena aqui de pessoas que de maneira paciente, ficou até agora. E estou aí, qualquer dúvida, Micheline tem meus contatos aí, é só mandar alguma pergunta aí. Certo, gente? Obrigado e um grande abraço. Cláudia, eu que agradeço, né, uma parceria aí de longa data, e agora eu queria dizer que acho que a gente vai precisar de uma manhã, você disponibilizar uma manhã, para a gente ficar a manhã inteira aqui, te ouvindo, aprendendo, conhecendo todas essas suas facetas, né? Eu agradeço, um abraço e muito obrigada, um grande abraço em Val, né? Ela está ali também mandando um abraço para você. Pois é, saudades, pode ter certeza. Está dizendo ali também saudades. Então, gente, um grande abraço, se cuidem, fiquem em casa, na medida do possível, se sair... Se puder, fique em casa, né? Se sair, usem máscara, não caia na cilada, lembra lá da... Se era amor, cilada, é cilada, não caia na cilada de sair
sem máscara. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada, professor. Valeu. Micheline?